Estricto Sem Filtro. Você está ouvindo Estricto Sem Filtro, o podcast para falar de coisas não acadêmicas que rondam o universo acadêmico e de coisas acadêmicas também. Afinal, o que é a academia se não uma porção de coisas juntas tentando fazer sentido? Já assina aí para receber as novidades. Oi, gente, eu sou a Alana. E eu sou a Naina, e hoje a gente vai conversar sobre multipotencialidade. O que é isso, né, gente? Será que você é multipotencial? Será que eu sou? Eu até dei uma procuradinha aqui num conceito, na verdade o conceito é bem simplista, assim, mas é um termo usado para identificar pessoas que têm diferentes interesses e que desenvolvem diversas competências ao longo da vida. E aí, Alana, você acha que você é multipotencial? O que é isso? Se eu sou, né, ou se não sou, não sei se existe algo para medir, né, algum teste para saber se a gente é multipotencial. Mas eu acho que esse termo ele veio, né, para a gente trabalhar aqui no podcast, pelo menos para mim, com um objetivo assim de acalmar os ânimos, porque durante a vida a gente pode ser muita coisa diferente. Eu acho que a gente vem de uma batida assim de começar muito cedo as coisas, principalmente a nossa geração, né? Então, assim, com 16 anos a gente já tá pensando numa profissão para fazer pelo resto da vida. E aí eu fico pensando assim, hoje, depois dos 30, né, a gente já tem o quê? Quase 15 anos de profissão. Sim. Eu também sinto isso, assim, como eu tinha até comentado, a gente tinha conversado no off, né? Que parece que quando eu descobri esse termo, porque para mim é muito importante nomear as coisas, e eu tava num momento me sentindo um pouco angustiada, um pouco perdida de o que eu tava fazendo, como é que eu tava fazendo tanta coisa, porque eu sempre fui uma pessoa de me envolver em vários projetos, de fazer muitas coisas, assim. E aí eu tava ouvindo um podcast, na verdade chama 50 Crises, que é da Cris Guerra, vou até anotar para indicar depois, e elas estavam falando sobre multipotencialidade e é para mulheres, assim, de 50 anos mais, sabe? Mas um podcast que eu gosto muito, e aí parece que só o fato de vir o nome já me deu uma possibilidade de dar uma respirada, um alívio mesmo. Foi, beleza, então é isso, vai ver que eu sou multipotencial. E eu acho que fica, né, um alerta para todo mundo que está ouvindo e que pensa que seu mestrado ou seu doutorado é a única solução para a sua vida. Porque não é. Por mais que, sei lá, você de repente não seja uma pessoa assim como nós, porque eu também me identifico muito com isso, assim, eu sempre fui muito envolvida em tudo, até chegar, né, num ponto que a gente vai falar depois, que é a sobrecarga. Mas mesmo que você não seja assim, a gente não precisa apostar todas as nossas fichas em uma única saída na nossa vida. A gente tem, naturalmente, qualquer pessoa tem potencial para ser mais de uma coisa. Exatamente, eu acho que é esse o ponto, assim, porque eu estava lendo um pouco também, né, de conteúdo, e eu fiquei pensando um pouco como que essa definição ela também não encaixa meio que para todo mundo, né? Parece que assim, todo mundo pode ter mais de um interesse. Aí que eu acho que é o ponto da disposição. Acho que o que muda na gente é a disposição de se envolver em outros projetos, de fazer outras coisas, de aprender coisas novas, né? Porque a gente tá vendo agora com o podcast, né? Eu até compartilhei ontem, aprendendo assim, soft skill na marra, né? Meu Deus! Porque a gente queria muito botar o negócio. Então, assim, bora se puxar, né? Mas acho que essa disposição. Acho que no fundo todo mundo se interessa por mais coisas, isso é saudável, acho que até é meio que base da vida, né? Sim. Não sei, imagino que quem tem um único interesse deve. Não sei, parece uma vida meio. Triste, eu não consigo imaginar, na verdade, que exista alguém com um único interesse, né? Eu acho que isso não é nem natural. Até porque socialmente a gente até divide, né? Vida profissional e pessoal. Se a gente for pensar, eu não gosto muito dessa divisão, mas a gente já vê aí pelo menos 2 potenciais, né? Porque já significa que todas as pessoas têm uma vida que é pessoal e uma que é profissional. Exatamente. E aí, você falou antes, né, sobre essa diferença de repente, a nossa diferença ser a gente se envolver com as coisas, né? E isso é um assunto interessante que esses dias eu estava tratando na terapia,
E a minha terapeuta deu um termo para isso também, já que você gosta dos termos aqui, para quem mais estiver ouvindo e gostar de termos, ela disse que eu tenho um perfil de executora. E assim, claro, isso não é nem bom nem ruim, né? Isso apenas é, mas acho que tem muito a ver até com o que a gente está fazendo aqui no podcast, que assim, vamos fazer, vamos. Só eu sei o nível de gambiarra que cheguei para conseguir editar isso aqui. Mas, enfim, a gente está fazendo. Só o cuidado que a gente tem que ter, né? Você que se identifica com a multipotencialidade é ter um cuidado com a superficialidade. Exatamente, exatamente. E eu fico pensando um pouco também sobre o quanto que a multipotencialidade atualmente, ela acaba, não sendo quase que obrigatória, né, quase que compulsória, porque eu vejo na minha trajetória, vou falar um pouco de mim, assim, quando eu elaborei esse plano de: "Ah, não, eu quero vida acadêmica, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado", isso já faz muitos anos, assim, porque eu vim de uma instituição privada, né. Sim. Então, para eu conseguir entrar no mestrado numa federal depois da graduação, me exigia um planejamento, e é muito daí que vem tudo isso que eu falo, assim, de estou aqui, quero chegar lá, o que eu vou fazer nesse meio, né, esse plano de ação, digamos. Só que eu elaborei isso já pelo menos 9 anos. E tudo mudou. E aí, quando eu lembro bem, assim, quando eu entrei no doutorado e que eu fui procurar emprego e eu não era muito empregável, a minha empregabilidade era muito baixa, porque o meu perfil era muito acadêmico, porque eu tinha passado todos aqueles anos me construindo para ser, não só academia, porque tem academia que é privada também, mas me construindo para ser uma boa candidata de concurso. Sim, entendi. E aí, ter que lidar com essa frustração de tipo, tá, mas e será que vai ser isso mesmo? Será que eu não posso gostar de outras coisas? Eu tenho que ser tão rígida com aquele plano que eu fiz 9 anos atrás, ou eu posso dar espaço para o que o presente está apresentando, sabe? Sim, entendo. E eu acho que esse assunto, dessa forma como você abordou, tem muito a ver, assim, com as frustrações que eu leio quase todos os dias, né, não sei se você lê o grupo da CAPES, né, dos bolsistas, não sei o quê, da CAPES no Não, Facebook. eu me poupo um pouquinho, mas eu sei qual que é a pegada, assim. E, assim, realmente é uma pegada que, assim, é muito triste, às vezes, até, assim, é uma pegada muito desesperançosa, porque, assim, pra que você tá fazendo doutorado na vida? Pra que você tá fazendo mestrado na vida? Como se a carreira, né, de professor fosse a única carreira possível. Sim, sim, tem 2 coisas que eu pensei sobre isso. A primeira é essa postura como se o mundo devesse algo pra gente, assim. Gente, estar numa pós-graduação é um privilégio tão grande. Só o fato de a gente estar numa pós-graduação já, fazendo esse recorte de classe, já nos coloca num lugar onde haverão outras oportunidades. A gente não pode, desconsiderar a desigualdade social e tentar, ficar nesse lugar de que estão devendo para mim, sendo que, pô, tem gente que está passando muito mais perrengue, sabe? Tem gente que está em outro, assim, tem gente passando fome no Brasil. Então, assim, existe possibilidade para quem está numa pós-graduação. Muitas, né? Muitas. Quem sabe não vai sair de acordo com o que estava planejado, mas é isso, né? O planejamento é só um guia, né? Ele não é o resultado final. Inclusive, tem um Instagram gringo que uma seguidora me indicou, e eu acho que esse cenário tá começando aqui no Brasil. Ela é estoniana, tá? Uma doutoranda, é tipo uma doutoranda estoniana. Amei. É uma loucura. Essa categoria. E ela agora está numa fase de decidir entre indústria e academia. E é muito interessante a discussão que ela está fazendo. Então, assim, ela está marcando entrevistas e ela está falando sobre essas entrevistas. E aí, aqui no Brasil, a gente já tem, né, alguns Instagrams, tipo a Agatha do Meu DNA Minhas Regras, a Carla. E elas já estão também muito atentas a essa questão de como a indústria está vendo os pesquisadores. E o cenário não é assim tão pessimista, na verdade. A Agatha faz um trabalho incrível de reposicionar doutorandos na carreira, aqueles que querem se voltar para a indústria. E ela é da área, eu acho, das biológicas, e hoje ela está trabalhando em gestão de conteúdo para uma indústria farmacêutica, se eu não me engano, fazendo um trabalho muito legal em uma indústria que dá
total suporte e respaldo à pesquisa. Então, isso existe. Sim. Existe isso, acho que bate nesse calcanhar de Aquiles de quem tá na academia, que é ser bom não basta. Você tem que construir, você tem que pensar numa trajetória, você tem que dar os teus pulos, fazer o que for necessário, você não tem o suficiente, ninguém tem. O fato de ter várias publicações no Lattes, dá um respaldo, dá numa seara, num pequeno recorte ali, mas para outras coisas tu vai ter que trabalhar, sabe? Trabalhar na tua trajetória, ver realmente como um processo, assim. Eu sinto que tem isso de, já sou bom, sabe? As empresas é que não me valorizam. E assim, não, exatamente. E também se for, o que a gente vai fazer em relação a isso, sabe? Como é que a gente consegue atacar? A empresa é da pessoa lá, né? A gente não manda. É como acontece quando no Instagram, por exemplo, né? Que a gente quer fazer não sei o quê. Aí o Instagram cai do ar, sei lá o que acontece, trava tudo. E assim, não é a minha empresa, sabe? Sim. Tem gente lá, tem o dono da empresa lá do Instagram, eles que estão mandando, não é uma repartição pública onde tu chega e reclama, eles não estão devendo nada pra gente. Então eu lembro quando mudaram anunciaram que o formato ia ser vídeo, tava também uma revolta. Porque hoje em dia é tudo líquido, conteúdo de vídeo em vídeo, não sei o que. Gente, vocês não mandam nada. Sabe? Se quiserem reclamar, não tem pra quem reclamar. Pra repartição pública, sabe? É um negócio privado. Então, acho que tem um pouco isso de, ok, é isso que eu quero. O que eu preciso fazer? E aí ver como um processo mesmo, uma coisa que vai ter que ser construída, que não tá dada. Exatamente. Sabe que na sexta-feira passada, eu tô me sentindo muito importante, pois dei uma palestra, tá? E aí, chique! Falei com o pessoal da contabilidade da USP sobre o uso do Canva para acadêmicos. E aí, antes, né, claro, contextualizei, né, todo o pessoal. Então, assim, tinha muitos professores assistindo a palestra e a palestra acostumadíssimos ao PowerPoint, assim, cheio de informações e pequenininho, ainda mais contabilidade, né? Imagina quanto número, que imagina, né? O que são esses slides. E aí, a gente estava falando sobre o Canva e antes, né, na contextualização, eu trouxe alguns posts de blogs de instituições bem renomadas, né, falando sobre a necessidade hoje da blogueiragem acadêmica. E falando sobre como hoje o próprio professor, ele já não pode mais ser apenas um professor. Então, por exemplo, tinha um post da London School of Economics falando do papel do professor comunicador, que é uma pessoa que já tem que entender de design, que tem que entender de user experience, que tem que entender de marketing. Sim. Então, assim, multipotencialidade, como você falou, assim, já é basicamente compulsório. Exatamente. E aí que entra, talvez, a importância de conseguir priorizar e de ter esse pensamento de longo prazo, de o que eu quero para minha vida, né? Como que eu quero fazer? Pensando que, assim, uma coisa que me batia, também uma coisa de experiência minha, era olhar para o futuro e ver muitas possibilidades. E aí, quando eu li aquele livro do Essencialismo, também me ajudou um pouco a pensar sobre esse foco tão grande em criar as possibilidades e uma certa dificuldade de tomar as decisões. Porque uma coisa é você ter vários cenários e você vai construindo, e isso é uma coisa que eu particularmente tenho bastante hoje, depois dessa experiência que eu falei de não ter conseguido emprego, de... Olha, me inscrevi em tudo, não me chamaram para uma entrevista na época, foi muito desesperador, assim, eu meio que decidi que não ia mais passar por aquilo. Então eu construí uma série de cenários, estou neles transitando, mas aí chega um momento que você vai experimentando e você tem que escolher. E aí, isso que até eu estava lendo, o que eles apontam como talvez a maior dificuldade numa pessoa que é multipotencial. E acho que entra, Lana, naquele do FOMO, do Fear of Missing Out. Ai, demais. Que é assim, tá, beleza, eu gosto disso, eu vou escolher isso. Mas e quero fazer as tudo. Outras 10. E aí pega, né? Nossa, aí a gente entra finalmente na sobrecarga. Exatamente. Exatamente. Eu lembro que ainda em 2020, assim, né? Porque em 2020 eu estava trabalhando, né, full time. E aí eu lembro, assim, o quanto foi difícil para mim na transição de 2020 para 2021
desapegar do meu trabalho e pedir uma licença que eu tinha direito de pedir. Eu não perdia em nada, assim, eu sigo recebendo o meu salário para fazer uma pesquisa, claro, né, minha pesquisa ela foi aprovada até, assim, nível de gabinete de governador, então tá tudo certinho. E, assim, com direito a uma licença, eu não estava exercendo para não deixar o meu trabalho, porque eu adoro, né, eu sou publicitária, amo a rotina de publicitária, acho, assim, que é realmente aquela coisa criativa que muda todo dia. Só que aí, assim, por medo de perder isso, eu não queria tirar uma licença, só que isso estava me atrapalhando imensamente no meu E doutorado. sendo que é um concurso, né? Não vou. Tá o tempo ali disponível, né? Sim, sim. Mas isso é muito difícil, assim, porque aí o que aconteceu no meu caso, né? Aí eu entrei, consegui um trabalho, que inclusive foi um trabalho muito legal, porque me ensinou muito sobre produção de conteúdo. Trabalhei num blog sobre escrita acadêmica e tal. E aí depois surgiu no horizonte a possibilidade de conseguir a bolsa. Sim. E aí seria no outro ano, né? Então eu consegui me organizar para juntar uns meses, acho que foram uns 3 meses, assim. Na época eu tava bem mal de dinheiro, assim. E aí me organizei para conseguir ficar esse período. Então tive essa transição, peguei a bolsa, mas eu tava com aquela assim de eu não vou mais passar aquele perrengue. Não Nunca vai mais, exatamente. E não o vai vento mais ter levou. outro momento em que eu vou me inscrever em tanta coisa e não vão me chamar para uma entrevista, sabe? Foi uma coisa meio assim. E aí que entrou, acho que a chave da coisa para mim também é que eu sempre me envolvi em muitas coisas. Sim. Mas eu nunca senti que aquelas coisas poderiam resultar em dinheiro. Foi revolucionário a primeira mentoria que eu fiz, acadêmica, e que eu recebi por aquilo, que era uma coisa assim, que eu estava habituada a fazer de graça há muitos anos, naquela, entre aspas, ajuda, assim, e sempre fiz assim com o maior amor, é uma coisa que eu gosto pra caramba de fazer. Só que aí, por causa da coisa sobrecarga, eu tava fazendo várias coisas, não sei o que, eu pensei, tá, não, pra eu conseguir fazer direito, eu preciso receber, isso tem que entrar na minha hora de trabalho. E quando isso aconteceu, foi assim, acho que desbloqueou uma série de traumas, assim, sabe? Nossa, eu até tô respirando melhor depois de ouvir essa história agora. Ai. Depois do quê? Que bom de ouvir a tua história, toda a tua trajetória até receber o primeiro dinheiro. Ai, obrigada. Não, eu tava com a bolsa, tá, gente? Sim. Eu tava me mantendo bem. Sim. Mas a questão é de... a gente passa muitos anos tentando encaixar aquilo que a gente gosta, dar uma forçada naquilo que tem. E essa coisa de você assumir o risco de criar algo que você quer trabalhar do jeito como você quer, acho que tem a ver com a coisa da multipotencialidade, da disposição e desse risco de tomar essa decisão. E daí que eu acho que entra a coisa da ação e não só de ficar criando possibilidades e vários cenários. Viajei muito. Não viajou não, faz todo sentido. Só que eu acrescentaria ainda algo além da ação, que é o pensamento estratégico. Nossa, agora o pensamento estratégico é muito frase de administrador, né? Assim, eu já vi mas eu amo. Eu absorvi a administração. Eu já coloco edital estratégico em tudo, que é né, na minha perspectiva, acho que a tua com certeza é mais completa, mas quando eu penso em estratégico, é o fato de pensar como fazer. Isso. E não só sair fazendo. E aí, num mundo de possibilidades, você tendo 1000 coisas que você gosta, o que era necessário naquele momento? É pensar aquilo que vai te dar retorno financeiro dentre essas possibilidades. E aí você tem um funil, assim, mais estreito, né? Você afunila mais para poder agir. Eu achei fantástico. Exato, até porque, por mais que a gente queira muita coisa, a gente não pode ter tudo, né? Então todo mundo vai ter, já vai ter uma limitação aí que vem da vida, de como as coisas funcionam, que não vai dar para ter tudo. Então, de certa maneira, assim, em certa medida, a gente sempre vai ter que priorizar. A coisa a gente vai priorizar ou a gente vai deixar a situação priorizar pela gente? Exatamente. Estou motivadora hoje, mas é isso, né? Porque se a gente não toma decisão e não prioriza por a gente mesmo, alguém vai priorizar o nosso negócio em benefício daquela pessoa. É aquela frase famosa, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Exatamente, exatamente. E esse é um cuidado que a gente tem que ter a partir do momento que a gente abraça a coisa da multipotencialidade, né? Esses tempos até respondi uma caixinha que foi, eu acho, quando começou esse assunto, que a gente pode
estar envolvida em vários projetos, né? Sim, em vários projetos, mas quando a gente vai fazer uma coisa, a gente só consegue fazer uma por vez. Sim, existe até um livro sobre isso que é A Única Tarefa, acho que é o nome do livro. Depois eu falo certinho pra gente colocar na descrição do post. É um livro que mudou muito, assim, pra mim, apesar de ser dificílimo pra mim de seguir, porque às vezes no meu dia tem muitas coisas de setores diferentes, assim, mas é uma abordagem maravilhosa. Sim, sim, é muito bom. Porque quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada, né? Então, Uhum. acaba que é um pouco complexo pensar que a ideia da multipotencialidade está dizendo que você pode sim estar em vários espaços, aqueles espaços que você quiser, você Uhum. pode transitar em vários lugares, só que para que isso possa acontecer, você precisa se organizar muito bem, planejar e saber estabelecer prioridades, e sempre essa coisa de prioridade, planejamento, organização vem para uma lógica um pouco mais fechada, né? Um pouco Exatamente. mais diretiva, assim, no sentido de... É o contrário da flexibilidade, É o né? Se for contrário da pensar. flexibilidade. Sabe o que me deu vontade agora para quando o Estricto Sem Filtro crescer e se tornar um Uhum. podcast de nível mundial? É convidar, convidar aquela doutoranda, todo mundo deve ter ouvido falar sobre ela, aquela doutoranda brasileira de Harvard que largou o doutorado Sonhando alto, para jogar tarô. não Ela é vi. taróloga hoje e pra mim, assim, ela é o símbolo da multipotencialidade. E assim, eu acho que foi alguma coisa de entrevista com ela e assim, hoje ela ganha muito dinheiro jogando tarô, assim, ela realmente não foi assim: "Ah, eu vou abraçar esse hobby e colocar ele na E minha qual que era vida". a área dela? Agora eu tô bem curiosa. Era uma coisa, assim, muito ciência fundida, assim, sabe, tipo, neurociência, era uma Que coisa loucura! Eu era amei! física, era uma coisa, assim, muito tipo, não tinha nada de humanos, que eu pensaria se é tarô, eu ligo com Aham, humanos direto. aham. Não, mas ela era uma área Mas aquela membra da tua banca também não, eu não sei se tu comentou, também né? Ela não foi jogar tarô, mas ela largou a vida verdade, acadêmica. verdade, teve esse outro exemplo também, é uma membro da minha banca, uma professora, assim, com muitas publicações, realmente, assim, um nome importante da minha área, e aí eu fui retomar a conversa com ela, depois de já fazer correções no meu projeto, né, manter ela atualizada, né, e dar um follow-up mesmo, perguntar como é que ela estava e tal. E ela, assim, ela foi super cuidadosa em me dizer, mas disse ela, assim, larguei a vida acadêmica, meu tempo na vida acadêmica passou, tipo, foi uma fase que se cumpriu e agora não é mais, e ela se tornou escritora. Decidiu, né, é o sonho das montanhas. O sonho das montanhas virou realidade. Exatamente. Na Noruega, certamente deve ser mais inspirador Mais do que possível, aqui. exatamente. Aqui que eu tive que desligar, por exemplo, o ventilador para E poder sentar, fazer e sentar na bolsinha de gelo. e sentar na bolsinha de gelo, porque Floripa tá muito calor. Ai, aqui também, tá? Mas, ai, é muito... Eu gosto muito desse assunto, mas eu acho ele difícil, porque também nem sempre a gente precisa ir na lógica, largar um pós-doutorado para jogar tarô, É. né? A gente também pode ir no caminho do meio, assim. Eu acho ele tão complicado, pelo menos na minha vida, assim, é isso de, pô, eu me preparei tantos anos para aquilo e conforme eu fui vivendo aquilo que eu estava me preparando para, deixou de fazer sentido. O que eu vou fazer com isso? É uma coisa assim. E tem Mas várias opções? Tem, mas elas precisam ser construídas, né? Mas a gente, socialmente, né, a gente cresce, acho que com essa ideia, né, de o que você vai ser quando crescer. E tem que exato. ser um nome que tá no catálogo, não pode ser outra coisa. Eu, assim, concordo contigo sobre a dificuldade, né, de falar sobre multipotencialidade para não parecer que a gente está estimulando, assim, nossa, a gente larga tudo e testa tudo que você gosta. Mas não, eu acho que quando a gente abraça esse conceito da multipotencialidade, ela é muito mais, assim, uma saída anti-frustração, porque a realidade não é essa, né, do escolha uma profissão do catálogo e seja. A Uhum. vida é muito mais dinâmica do que isso, é muito mais, é assim, assustadoramente dinâmica. E aí, quando a gente entende sobre multipotencialidade, e até acho interessante falar da onde eu conheci esse termo. Eu Uhum. conheci por meio da publicidade, de um grupo de irmãs, não, um trio de irmãs, as irmãs Alcântara.
E quem gosta de marketing digital certamente conhece, né? O arroba delas é Efeito Orna. E o símbolo do Efeito Orna é um pato. E aí eu lembro de um post em que elas explicavam por que o pato. Por causa da multipotencialidade, porque o pato, ele anda, ele voa e ele nada. E ainda é muito bonitinho. Ainda é um fofo. Ainda é um fofo, não faz mal pra ninguém, todo mundo ama. E aí, elas também vêm de profissões diferentes, acabaram se encontrando no marketing digital, mas empreendem em variados negócios. Então, elas já tiveram um café, até eu fui no café delas em Curitiba, quando eu fui no congresso, assim, eu fiz uma parada assim, Fui tietar. Especial lá para tietar. Elas também têm uma marca de bolsas, e elas empreendem em diversos negócios diferentes, porque elas têm formações diferentes também entre elas. E é isso, foi a partir daí que eu soube sobre multipotencialidade. Só que assim, a multipotencialidade ela me deixa apenas tranquila. Mas até sobre um TED, né, com a Emily alguma coisa. Vou até olhar aqui. Vapnik, não sei falar. Emily Vapnik, isso aí. E nesse TED, logo abaixo na página do TED, tem assim, coisas que não deu tempo de falar na minha palestra. E aí eu entrei, né? É um post de um blog, e aí ela falou sobre um item, né, que a gente tem que pensar, e aí isso é muito sério, né? Então, assim, a gente só tá frisando que a gente não tá estimulando vocês a largarem tudo para jogar tarô, que é a questão financeira. E Sim, aí. tava pensando nisso agora. E aí ela justamente disse, né, se você quer exercer a sua multipotencialidade, né, em todo o seu potencial, saiba que o financeiro vai pesar. Primeiro que você vai gastar muito dinheiro para se especializar no que é preciso, e segundo que, assim, a carreira, até, assim, ela se estabilizar e você conseguir, né, dar um passo além em ganhos financeiros, demora um pouco. Então, assim, você não pode também bancar multipotencial e trocando de profissão e trocando de especialidade, porque isso certamente vai dar um prejuízo financeiro aí bem grande. E de novo entra na coisa do planejamento, né? Porque aí também demanda um plano de pelo menos médio prazo para conseguir juntar esse dinheiro, né? Pelo menos essa reserva de emergência, para ir sendo um pouco mais do que a reserva de emergência, na verdade, né? Mas para te conseguir se manter ali no mínimo, no básico, né? Para que a coisa funcione assim. Não, totalmente. E outra coisa que eu fiquei pensando também, antes que eu anotei aqui, um pouco voltando para a vida acadêmica, né? Que não que a gente tenha saído, mas que eu vi esses dias um Reels, e não é nada contra o Reels em si, a pessoa que fez o Reels não é isso. Mas era assim, 6 anos, mestrado e doutorado, mais graduação, não sei o quê, para estar ganhando menos do que um menino de 13 anos no TikTok. Tu viu esse Reels? Mas é uma ideia um pouco, é uma ideia até meio conhecida. Mas aí eu fico pensando assim, mas é para isso que a gente faz mestrado e doutorado? Só importa o resultado? Porque eu não tô fazendo meu doutorado só por um certificado, por um diploma, sabe? Nem eu. E aí a gente tem que pensar um pouco mais sobre o que a gente tá esperando das coisas também. É só para ganhar dinheiro? Tem muita coisa que dá dinheiro. Poxa, já falei no primeiro que episódio, vender drogas, por exemplo. Vender Mendeley. Exato, sabe? Tupperware. Mas assim, e nada contra vender Tupperware, sabe? Se faz sentido dentro da tua vida, Total. bora, sabe? Tem tanta gente que ganha tanta grana sem fazer faculdade. A questão é, a gente tá fazendo mestrado e doutorado, uma pós-graduação, estrito senso, Brasil 2021, para ganhar grana. Tá faltando leitura, mas assim, tem que ser mais do que isso, né? Tem que ser mais, inclusive, assim, eu acho que pelo menos o meu público na doutoranda é mais alinhado com o que a gente tá falando agora, e assim, chega muito direct pra mim, até isso não chega tanto na caixinha, eu acho que é pra não ficar em modo público, pra não gerar, assim, espanto, sabe, em quem lê a caixinha, mas chega muito por direct, assim, eu tô muito louca de querer fazer mais um doutorado em outra área. Aí eu tô muito louca em pensar em fazer agora uma graduação sobre tema Y, que não tem nada a ver. E aí, isso sim, eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando. Não é pelo ganhar dinheiro. O propósito é outro, é outra coisa, um mestrado e um doutorado. Exato. Eu de novo vou fazer jabá dela, porque eu sou muito chat da Thaís, né? Vida organizada.
Porque ela fala assim, pense na vida que você quer viver e faz o que precisa ser feito. É outra faculdade? A questão é, para que você vai fazer outra faculdade? O que você está esperando dessa faculdade? Qual que é a intenção? Porque às vezes vale mais a pena fazer um curso de curta duração, um curso livre, né? Se especializar de outras formas, assim. Então, a gente também tem que ter cuidado, quem está na vida acadêmica, para não ficar tão institucionalizado. Esse foi um grande desafio que eu tive, assim, de que, para mim, só era válida a experiência que tinha um certificado que valia no Lattes. E era importante? Claro que era, eu tinha requisitos ali para atender, mas a gente não consegue mensurar tudo que a gente está aprendendo, todas as experiências que a gente está tendo, só com o certificado do Lattes. Aí nos cabe, eu gosto muito desse exercício, eu sempre passo para quem vai fazer processo seletivo, que é pegar as coisas que estão no Lattes, escrever o que eu aprendi com essa experiência. O que eu aprendi com aquele artigo que eu publiquei? O que eu aprendi naquela palestra? Muitas vezes a gente não lembra o que a gente aprendeu, porque a gente só estava lá para conseguir o diploma, o certificado, né? Diploma, aquela, já pensou o evento de um diploma. Só para conseguir o certificado. Mas assim, vai da nossa capacidade de usar, então, essa estrutura que é institucional, mas para transformar em outra coisa na nossa vida. Essa tua visão de mundo, ela serve, olha, como um chapéu para mim mesma. Porque apesar de, assim, eu tenho minha profissão, eu tenho, sabe, um outro estilo de vida, e aí com a doutoranda começou a surgir muito para mim pedido de mentoria. E eu jamais, assim, eu sempre neguei de cara. Por quê? Porque eu ainda não sou doutora. Só que aí eu sempre negligenciei todo o conhecimento que eu tive que adquirir para conseguir até mesmo levar a doutoranda adiante, para conseguir levar junto um trabalho full time com vida acadêmica. Então, assim, meu Deus, é muito conhecimento. E são as tais soft skills desejadas dentro da academia, mas muito desejadas fora da academia também. Ah, não, eu super entendo, assim, quando... Para mim foi muito isso, eu tive que romper um pouco a barreira do preconceito, assim, de tudo que falam, de quem cria conteúdo na internet e tal. E também de pensar assim, tá, mas espera aí, eu tô terminando um doutorado também. Eu ainda não sou doutora, mas eu tô terminando um doutorado, e daí, tipo, eu vou ficar fazendo post no Instagram. Mas aí a questão é entender a diferença entre o que é o trabalho em si e o que é a ferramenta para que ele possa acontecer. Para que eu possa fazer o meu trabalho, eu preciso que ele seja divulgado. Eu vou ter que usar as artimanhas que estão ali, sabe? Quem não pegou isso ainda, de novo, Brasil 2021, quem ainda não entendeu essa estrutura que a gente tá meio por fora também, né? É um pouco ingenuidade a gente pensar que a gente tá tão de fora de uma estrutura que é global, né? Exatamente, também tem isso. Vim aqui com minha pitadinha pessimista do dia, mas é que é isso, né, mas gente? Eu vejo gente criticando de forma muito vazia o trabalho das outras, e assim, a galera tá fazendo seus corres, sabe? Se você quer continuar na trajetória que você tinha traçado, se tá fazendo sentido, se o negócio é fazer concurso para docente, tananã, beleza, sabe? Mas simplesmente não tem vaga para todo mundo que sai do doutorado. Não tem. E não é só aqui, sabe? Inclusive, foi uma conversa daí com a membra da banca, né? A Cristine, o nome dela. E aí ela disse, daí, claro, não. Ela falou assim: olha, eu sei como está no mundo a questão pro acadêmico, e parece assim que eu tô desdenhando de algo muito importante, que é almejado por muita gente, porque é tão difícil chegar aqui. Só que aí, assim, gente, o corre é o mesmo. A pressão de ser professora, que assim, não é só ser professora, é um imenso trabalho burocrático, é uma pressão terrível por publicações, e isso não me serve mais, esse ciclo passou. Então, gente, é algo mundial, sim. Não, sim, e eu, assim, quando eu não renovei meu contrato como professora substituta, né? E também foi assim, eu tava um pouco nessa, tipo a galera da caixinha, sabe? Eu tô sendo muito louca de... Mas aí também foi uma coisa meio, tá, eu vou... Foda-se no fundo que as pessoas estão pensando. Eu vou ver aqui, o que tá me dando mais prazer? Como que eu tô... assim, em médio prazo, é uma vaga como substituta. É legal pra caramba. Eu tava sendo professora no direito da UFSC, eu saí de maravilha, sabe? Era uma grande conquista, assim. Sim. Mas
tirando o nome, o título, a fama, no meu dia a dia, na rotina, tá fazendo sentido? Ou eu prefiro me dedicar pra minha tese? Eu prefiro dedicar pra minha tese. Mas não é uma escolha fácil. E eu acho que a multipotencialidade tem isso, né? De novo, a coisa da escolha, de tipo, eu posso estar lá, eu posso, mas eu quero. E eu tenho que sentir que eu tenho valor suficiente para querer. Sim. Isso é difícil para quem está na vida acadêmica. A gente é muito habituada a ser escolhida, a ser querida. E a gente perde um pouco essa autonomia do querer, né? Ai, que maravilhoso, que filosófico. Foi filosófico, né? Inclusive, a gente já está no horário. Tu quer falar uma palavrinha ou vamos para os quadros? Para os quadros, bora. Vamos deixar aí com a filosofia do dia. Vamos lá, Lana. É raro, mas acontece muito. Bloquear na escrita buscando o texto perfeito. Dia desses, eu fiz um post na Doutoranda e, assim, avisei muito bem, coloquei até um emoji de alarme ali, de alerta, que a gente estava falando sobre edição e não sobre escrita. E, assim, confesso que quase fui picada pelo mosquito do parágrafo perfeito, porque é impossível quando você lê sobre isso. Meu Deus, tô olhando meu cabelo aqui na câmera, tá um. Tá ótimo. Cientista louca. E aí eu tava construindo meu próprio texto, né? Escrevendo ali, tava super no flow, até assim, que bom, eu estou numa fase bem boa, assim, de produção de texto. E aí eu comecei a me pegar parágrafo por parágrafo, buscando a estrutura que eu mesma tinha sugerido. E aí, assim, gente, é raro, mas acontece muito. Bloquear achando que editar e escrever são a mesma coisa, e não são. Não Escrever é colocar palavras novas no papel, é não olhar para trás, não apertar o backspace, vai escrevendo, vai dizendo o que você tem que dizer, mas editar vem depois Exatamente. de tudo isso. Eu gosto de falar assim, ó. A pessoa que escreve não é a mesma que edita. E você tem que mediar as duas na sua cabeça. Porque Sim. no caso é você quem vai fazer as duas coisas. Feliz daquele que tem um editor, né? Não é o caso, você pode e tu caiu contar, no negócio da multipotencialidade também, né? Porque tu estava bem enquanto pesquisadora, daí foi criar um conteúdo aí pra internet e se ferrou. Exatamente. Ai, o meu é raro, mas acontece muito. Eu até tinha escrito outro, mas eu decidi mudar. Essa ansiedade pré qualquer coisa. Acho que eu tô assim, Sim. agora eu tô no momento, todo mundo tá acompanhando aí que eu tô no momento da minha qualificação. Quando vocês ouvirem, eu já vou estar qualificada, acredito coisa eu. boa. Espero. Mas sabe esse momento que tem esse limbo entre, por exemplo, eu terminei meu projeto, eu mandei pro meu orientador, não existe mais nada que eu possa fazer agora exatamente no projeto. Sim. Ansiedade, assim, uma coisa meio tá, mas nossa. e aí, né? Como Sim. que aí tem que meio que isso, assim, baixar, mas estou super ansiosa, assim, eu não tenho medo nenhum da qualificação. Aí que tá, eu sei o que esperar, eu sei o que vão dizer, eu falo sobre isso no Instagram, eu ajudo as outras pessoas. Sim. Mas a ansiedade, ela sempre vai existir. E é um momento que eu, por exemplo, tô super ansiosa, assim, tô curiosa, tô querendo meio que passar essa etapa também, sabe? Já fez os teus slides? Não, ainda não, vou deixar pra fazer um dia antes. Eu sou assim. Ai, meu Deus. Eu não fiz os meus slides ainda, porque eu quero esperar a reunião com o meu orientador, que vai ser amanhã. Certo. Mas certo. eu realmente deixo pra fazer os slides mais pra hora, porque daí eles vão um pouquinho de acordo com o meu feeling, assim, com o meu mood, assim, sabe? Sim. Eu gosto de escolher os slides de acordo com como eu tô me sentindo, uma coisa meio holística. Sim. Mas é isso. Mas eu entendo essa ansiedade e até, assim, para um próximo é raro, a gente pode falar sobre o depois dessa ansiedade, né? Depois que o momento passa, A que ressaca. é a ressaca. A ressaca também, gente, assim, ela vem. E ela vem justamente porque, assim, é um momento tão esperado, tão ou desejado ou temido, assim, mas assim tem uma carga emocional muito grande quando a gente espera por esses momentos, assim, e esse vaziozinho antes, assim, você não sabe nem o que pensar, né? Não tem o que fazer. Não, e essa tem o que mexer. a ressaca pós-qualificação, ela é tão real que eu já planejo ela dentro do meu planejamento, porque, por exemplo, o meu programa estendeu os prazos para qualificação. Eu poderia deixar para qualificar no ano que vem, 2022. Mas eu já tô contando com pelo menos um mês
ranço. E daí eu vou aproveitar que vai ter as festas, vai ter verão, né? Vai ter assim, vou estar fazendo algumas coisas dentro do possível, mas naquele viés ressaca, assim, que é muito menos do que. Então já tem que contar com isso também, né? Não adianta pensar que vai qualificar e vai sair produzindo horrores. Não. Não acontece. Bebê, momento bom e momento bosta. Momento bebê. Gente, o meu momento bom, ele vem com uma indicação também, além do Pode Indicar, tá? Nossa, hoje tá uma chuva de indicação aqui. Hoje tá assim, construir o post depois não vai ser fácil. Mas assim, o meu método, tá? Dentre os meus artigos, o terceiro artigo, ele tem um estudo de caso múltiplo. E eu sempre prezei muito pelo rigor no meu método, assim, sempre eu acho que a pesquisa quali, ela sofre um pouco de preconceito por causa disso, então eu sempre tentei ser muito certinha com isso. E estudo de caso, para mim, assim, gosto muito desse método, eu acho que na administração é um método muito comum, porém, assim, eu sentia, todo estudo de caso ele é meio solto, sabe? Ele é meio solto, você coloca mais ou menos o que você quiser ali, tudo cabe num estudo de caso. E aí eu encontrei um texto muito bom, sugerindo um protocolo para estudos de caso. Eu achei ele fantástico, eu já estou aplicando esse protocolo na minha pesquisa, e aí eu vou deixar aqui com vocês um nome, já vou dizer agora o nome, mas depois a gente deixa ali nas referências, que é Case Study Method, a Step-by-Step Guide for Business Researchers. É muito voltado para quem é da área de administração. No entanto, eu acho que ele é totalmente aplicável para outras áreas também, porque assim, ele simplesmente reúne você pensar no seu paradigma filosófico, você pensar em ferramentas para o estudo de caso que sejam congruentes com o seu paradigma filosófico, você falar todo o protocolo de encontrar os casos, você deixar tudo isso muito bem detalhado e você descrever muito bem como vai fazer a análise desses dados, e tudo isso tem que fazer um sentido. Eu achei fantástico, fica a dica. Um comentário agora sobre isso. Eu amo os nomes dos artigos em inglês. Eu também. Tu imagina publicar no Brasil em português um passo a passo, a pessoa já vai ser rejeitada. Olha só. Método do estudo de caso, um guia passo a passo para pesquisadores da área de administração. Jamais, né? Jamais. Ninguém lê. Nem post no Instagram não dá mais certo com essa copy. Sucesso. E o bosta? Gente, o bosta, assim, ó. Aqui entra algo que eu sempre digo na doutoranda: superestimem prazos colocando espaço para imprevistos. Pois que semana passada atropelei um motociclista. A dica que fica, gente, é não atropelem ninguém. Mas a culpa foi dele, total. Ele cortou a minha frente e, assim, com muita sorte, assim, tava meio um momento, assim, mais cheio de carros, né, na via. E aí eu tava devagar, sei lá, entre 30 e 40 km por hora. Só que, assim, a visão foi assustadora, porque ele foi cortar minha frente e simplesmente quando eu vi, parecia que tinha uma pessoa entrando para baixo do carro, assim. Eu achei assim, meu Deus, passei por cima. Quebrei a cabeça, o crânio, já vi. Meu Deus, eu imaginei tudo o de pior que poderia ter acontecido. Eu tremia inteira. Aí desci do carro, né? Daí começou a engarrafar a avenida inteira. E aí... Só que assim, gente, esse motociclista, ele ouviu, mas quando eu vi que ele levantou, assim, sem nenhum arranhão, assim, eu acho que nunca a mãe dele deve ter dado nenhum sermão parecido na vida. E aí, assim, acadêmica que sou, né, ele disse assim, eu liguei o pisca, eu achei que tu tivesse visto. Eu disse assim, mas você não tem que viver no acho, trânsito é feito de certezas. Você tem que ter certeza. Aí ele foi atropelado e não ganhou uma palestra. Vou te enviar o certificado depois, tá? Tá. E aí esse foi o momento bosta, me atrasei para tudo que eu tinha que fazer. E, gente, tem que ter espaço para imprevisto no nosso planejamento. Tem que ter, é verdade. Bom, o meu momento bom e momento bosta foi... Momento bom
foi que eu comprei um computador depois de muito tempo. Vamos ver se eu paro de reclamar do meu computador no Instagram. Abre mais abas. Vou abrir várias aspas. Vou agora, quando ele chegar, assim, vou começar a deixar as coisas abertas e fechar ele para abrir no outro dia com tudo ligado. Tenho maravilhoso. Todas essas expectativas. Mas aí o momento bosta foi, gente. Eu decidi comprar um Mac, né? Porque sim, porque eu tava louca por um computador desses, e todo mundo fala que o processamento é melhor. É melhor. E eu tive uma treta, né, na minha dissertação, o meu computador antigo, ele morreu no meio da escrita da minha dissertação, essas histórias que acontecem, que a gente ouve falar, aconteceu comigo. Então, esse computador que eu tenho, ele é do começo do meu doutorado, assim, ele é novo. Eu acho que 3 anos é novo. É novo, Deveria estar melhor do que ele tá, assim. Então, eu cansei um pouco do Windows, esses que eu tenho condições de pagar, e daí, já que os outros são mais ou menos o mesmo preço, decidi comprar um Mac. Só que aí eu não tinha limite no meu cartão. Aí, sim, não, olha, a vida da acadêmica. Daí comecei, e assim, ó, faltava R$1.000 no limite. Aí comecei a tentar negociar, tudo isso foi na Black Friday, tá, gente? Comecei a tentar negociar com o Nubank para ver se eles aumentavam o limite. Só que não tem negociação, é uma inteligência artificial, né? Tu vai lá, tu faz o pedido, eles te negam. Não sei porquê, me deram umas dicas de como eu podia fazer para aumentar, usar o meu rostinho, não sei. Então, ou seja, não me ajudaram em nada. Aí fiquei assim, aí acabei criando uma conta, porque eu primeiro fiz a compra e depois ela foi recusada, eu não me toquei dessa coisa do limite na hora. Mas comprou pela internet. Fiz uma conta, exato, na Amazon. Aí, eu fiz uma conta, eu só tenho um cartão de crédito, mas eu acabei autorizando um outro de uma conta do Inter que eu tenho. Então, assim, o computador era 7.500, tá? O meu limite no Nubank, 6.500. O meu limite na nova conta, 5.500. Então, assim, ó, eu tenho R$13.000 de crédito, mas eu não conseguia comprar um computador de 7.000. Foi uma novela, assim, num nível. Aí tá, e depois que foi feita a compra, não tem mais como comprar com 2 cartões, não tem mais como mudar. Tá, bom, resumindo, encurtando a história, eu comprei no boleto. Porque eu tenho esse dinheiro guardado, né? Tinha. E aí, tá, beleza, decidi comprar no boleto, fui pagar o aplicativo do Banco do Brasil, o Momento Bebê, não aceitava um pagamento. Por mais que eu tivesse esse dinheiro, eu não podia pagar mais do que R$3.000 no meu canal. Aí, assim, o Banco do Brasil eu até entendo, tá? Vou passar pano, porque é um banco, assim, tipo, que tem a ver com o governo. Então, é uma questão de segurança, tu, de repente, não passar um boleto de R$8.000, de quase R$8.000. Mas o Nubank, sabe? Poxa vida, faltava R$1.000. Aí, bom, resumo da ópera foi isso, criei o boleto. E ficou com prazo para segunda-feira. Mas eu ainda tava naquela de tentar passar no crédito, porque para mim ia ser melhor, né? Pagar e tal. Aí eu fui ver no sábado, o computador tinha aumentado R$1.500. Aí ainda bem que eu tinha aquele boleto. Então, no fundo, o momento bosta foi tudo isso, mais o plus que, para quem me conhece há mais tempo, eu comecei a fazer terapia depois de uma crise de pânico que eu tive no Banco do Brasil. Olha, e você contornou tudo isso. Mas assim, eu tive uma crise no Banco do Brasil em 2017. Plena nada, eu tava super ansiosa. Mas aí tá, fui na segunda-feira, assim, ó, eu fui pra acampar dentro do banco. Eu levei Kindle, eu levei carregador de celular, eu levei tudo, porque eu pensei, eu vou passar... Exatamente. Eu vou passar o dia inteiro. Eu tentei entrar na porta giratória, tive que deixar minha bolsa de tanta tralha, mas entrei carregando na mão, assim. Para começar, que eu cheguei e fui para pagar e tinha que imprimir o boleto. Então eu tive que ir até outro lugar imprimir o boleto. Meu Deus! Gente, é novela, tu não bota fé. Mas, aí tá, entrei com tudo aquilo, né? E o moço, assim, o segurança já falou assim, moça, a porta giratória. É caixa, acho que já pode passar, que eles já chamaram. E eu olhei pra ele com uma cara assim de, como assim, moço? Eu vou acampar aqui. Eu vim pra ocupar esse espaço. Eu tô com tudo que eu preciso, porque eu não queria, enfim, ter outra crise, né, de pânico, como eu já vivenciei em 2017. Mas aí entrei, aí toda nervosa, ansiosa, aí comecei a tagarelar com o moço lá, que fazia o pagamento, daí, e ele só tava assim, moça, é da Amazon, né? Daí eu, sim, daí ele, senha, daí eu coloquei a senha, daí ele, pronto. Aí eu... Gente, era só isso! Meu Deus! Até porque eu não precisava ter sofrido tanto o final de semana todo tentando colocar cartão, assim, sendo que eu tinha o dinheiro, porque já tá reservado muito tempo pra comprar esse maldito computador. Foi isso. Virou um momento bom no final, mas foi uma grande crise de 3 dias. Qual modelo por causa de uma ida no Banco do Brasil.
Qual modelo que você comprou? O Air? O Air, mas eu sou bem ruim pra essas coisas. Não, é o mesmo. Eu mando. É o mesmo, é o mais leve, assim, É o mais leve. Eu já tô colocando o iCloud aí, já vou assinar pra... Mas é ótimo, você não vai se arrepender. E assim, eu acho que a gente sempre pensa nos computadores da Apple como uma coisa assim, ai, nossa, não deveria, é um luxo. É um luxo. E, gente, não é. Eu troquei agora o meu, também peguei esse mesmo modelo. E o meu anterior, ele durou 10 anos. Nossa, não, então, assim, em 10 anos eu tive 3 computadores. Exato, provavelmente eu gastei menos que você nos últimos 10 anos em equipamento. E assim, esse aqui é outro que eu pretendo que dure quase isso, sabe? Então vale a pena. E eu vi isso depois que eu comprei o iPhone, assim, que, nossa, mudou muito a minha vida, assim, não tem como nicho de iPhone, sim, gente, mas o problema é o capitalista sem iPhone. Exato. Quem é capitalista que não tem dinheiro pra comprar iPhone é que tá com problema. Exatamente. É isso, e pode indicar. Nossa, hoje a gente tá tagarela. Pode indicar. Gente, minhas indicações, tá? Um livro e uma série. O livro que eu indico hoje é um livro bem curtinho, nada acadêmico, tá? Que é Celular, Como Dar um Tempo, da Catherine Price. É um livro guia de 30 dias para mudar sua relação com o celular. É bem interessante, ela fala também sobre como começou essa história, assim, que foi um exercício prático em grupo, e eu acho que tá valendo, porque celular é fonte, eu não digo nem de procrastinação, né, mas o celular é aquele túnel em que você entra e não encontra saída muitas vezes, né. Celular é fonte de tudo, né, de ansiedade. De ansiedade, a questão das notificações e tudo, então, esse livro traz uma reflexão muito bacana, ele é bem curtinho, indico demais, tá. E a série, essa aqui demanda mais tempo, tá? Eu mesma acho que levei mais de um mês para conseguir chegar ao fim da série, porque assim, eu tenho assistido muito pouco, realmente, que é a Maid, da Netflix. E, olha, gente, vale muito a pena. Primeiro, assim, porque eu achei assim, o final delicioso, sabe? Emocionante. E a série traz questões muito sérias sobre mulheres. Assim, eu acho que não importa. Mulheres e violência, né? Mulheres e violência, e assim, eu acho que não importa o seu nível social, não importa de onde você vem, não importa o que você faz, em algum momento você vai se identificar com alguma coisa. Sim. E acho que para essa série vale também um alerta de gatilho, assim, né? Também. Pra assistir com cuidadinho, assim, porque o final, ele vale muito a pena, realmente é uma série que vale muito a pena, mas tem pelo menos uns 3 episódios ali que são muito pesadinhos, São assim, bem né? pesados. Então, acho que tem que assistir com essa parcimônia. Até que foi bom que tu levou um mês pra assistir, sabe? Pra tu conseguir digerir entre um episódio e outro, né? Mas realmente, uma série muito boa, traz várias reflexões e vários caminhos. Eu assisti um pouquinho mais rápido, porque eu sou assim, né? Sou meio... Eu começo a assistir série, eu vou... eu sou maratonista de série, né, gente? De outras coisas, infelizmente, não. Bom, eu vou indicar o TED, que você já indicou, da Emily Vapnik, que a gente deve estar falando sobre o nome dela errado, né? Deve ser. Mas é isso aí. Eu ainda não assisti, gente, para ser bem franca, mas eu vou indicar porque eu vou assistir. Ele chama em português porque alguns ou algumas pessoas não têm vocação específica. Algo por aí. E acho que vale a pena, tem a ver com conteúdo e deve ser legal. Eu amo TED, assim, sempre... Fala assim, né? Tô falando certo? TED, sim. Se não tá certo, é assim que eu falo. Se não tá certo, é assim que a Naína fala. E eu quero indicar também um livro que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Esse é um livro que já é conhecido, assim, ele foi escrito, na verdade, vem de um discurso que ela fez em 1928, em que ela é convidada para dar uma palestra sobre mulheres e ficção. E ela começa a contar uma história mesmo sobre a dificuldade de ser mulher naquele contexto e da dificuldade de ter um teto todo seu para poder escrever, para poder fazer essas escolhas. Assim, logo nas primeiras páginas ela conta que ela foi convidada para dar essa palestra, né? Então ela foi lá, sentou num banco para ficar vendo um lago, enquanto ela pensava nas ideias, enquanto as ideias fluíam. E quando começou a fluir, um cara foi lá e falou que ela devia sair de lá, porque lá não era espaço para as mulheres. Naquela época, realmente, os espaços eram muito... Embora hoje, ainda de forma muito sutil, a gente ainda tem espaços que não são para mulheres, que são muitos, né?
Naquela época era realmente era uma coisa ok, legal, né, dentro da lei. E aí o flow de ideias dela foi atropelado ali, daí ela foi pra biblioteca, ela não podia entrar na biblioteca porque ela não estava acompanhada de um homem. Então daí ela começa a narrar dessas dificuldades, assim. E ela fala, por exemplo, que se na época um jornalista tinha escrito, porque tinha vários vieses que eram científicos, inclusive tentando mostrar que as mulheres não tinham racionalidade, que não eram competentes, né? E aí teve um jornalista que falou que nenhuma mulher teria genialidade de escrever como Shakespeare. E aí ela fala que ela acaba concordando, porque se Shakespeare tivesse uma irmã, a irmã dele não ia ter tido a liberdade para escrever, não ia ter sido letrada daquela forma. Então acho que vale muito a pena também para o âmbito acadêmico, para tudo. Muito interessante. Então é isso. É isso. Temos. O episódio ficou longo, parece. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Sigam o nosso Instagram, Stricto Sem Filtro. A gente tá dando o melhor de si para conseguir estar lá. Embora seja um pouquinho difícil, assim, de estar lá o tempo todo naquele Instagram também. Mas a gente quer ter esse registro também, né? Para ir fazendo esse histórico. E é isso. O roteiro, entre aspas, é meu. A edição de som é da Lana. A musiquinha é do moço do... É do moço do jazz. Da descrição. É isso. Um beijo. Esperamos que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um beijo. Até. E aí, com a doutoranda, e aí com o meu doutorado, e aí... Tu ouviu? Ouvi. Não é um cachorro, é o bebê da vizinha. A mulher moderna, ela não sabe mais como são os sons de bebês, né? É a mesma coisa. Ai, não, Deus. É um filhote de outra espécie. Ai, meu Deus, cheguei a me perder aqui.